Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Jovenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou falar de uns temas muito importantes da Sagrada Escritura. Vou ler um capítulo das Sagradas Escrituras e vou falar sobre a Igreja, sobre o corpo de Cristo, que é a Igreja, a importância de nós ter conhecimento da Palavra de Deus, da nossa Santa Igreja e também do Catecismo da nossa Santa Igreja. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento e que tenhamos formação a fundo da nossa fé e aprendamos. Para estes tempos que estamos aproximando, que estamos entrando, é difícil porque estão perseguindo a Igreja e vão persegui-la muito mais forte. Então devemos preparar-nos e ter conhecimento também para nós defender a nossa fé com a verdade, não atacá-la, porque se somos católicos não devemos falar mal da nossa Santa Igreja, porque a Igreja Católica é um patrimônio que pertence a Cristo, a Jesus, porque Ele é o fundador da sua Igreja. Ele fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. É o patrimônio que é de Jesus. Ele pagou um preço muito alto por ela. Sejamos católicos por Cristo, mas também que sejamos cumpridores dos seus sacramentos para a nossa salvação, como o batismo dos crianças. No batismo recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde aí passamos a ser santuário de Deus, templo de Deus vivo. Passamos a ser igreja. Éramos criatura e passamos a ser filhos de Deus depois do batismo. Fomos adotados por a morte de Jesus como igreja, seus filhos adotivos. E a Virgem Maria, que é a mãe de Cristo, também é mãe da Igreja, mãe de todos nós. Por isso é muito importante nós ter conhecimento da nossa fé e ter preparação e formação também. E também ter o conhecimento a fundo. Então, eu batizo, passamos a ser igreja, depois vem a primeira comunhão de pequenininhos, somos preparados na catequese para a primeira comunhão, mas também o pai e a mãe devem ter conhecimento da sua fé também para ensinar os seus filhos. Isto não quer dizer que não manda a catequese, sim, tem que mandá-lo. É muito importante. Mas também o pai e a mãe podem ser em casa. É bom ter conhecimento da sua fé e assim poder dar catequese aos seus filhos para estes tempos difíceis que estamos entrando. E também, depois que a primeira comunhão, é quando se recebe a Cristo. É Cristo que recebemos, não uma simples hóstia, nada disso. A Eucaristia é Cristo realmente presente, porque assim Ele mesmo, quando instituiu a Eucaristia na última ceia com os apóstolos, Ele anuncia a sua morte e reparte naquele momento, dizendo que o seu corpo, um pedacinho de pão, dá a cada um, e diz: este é o meu corpo que será entregue. E depois a copa de vinho, ela reparte e diz que é seu sangue que será derramado para perdão de muitos. E o que coma do seu corpo e beba do seu sangue tem vida eterna. Então é importante nós ter conhecimento da nossa fé. Se não comemos do corpo de Cristo e bebemos do seu sangue, não temos vida eterna. Se nós não vamos ao confessionário confessar, porque o sacerdote que está consagrado a Deus para
para esse ofício, ele clama a Deus por os nossos pecados, clama a Deus e Deus nos perdoa e nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sem confissão não podemos receber a Eucaristia. A Eucaristia é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por isso, é necessário, católico, ter conhecimento da sua fé. Isto é muito importante. E também vos quero falar acerca da Igreja, claro. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é uma e o corpo é um só, unidos em Cristo. O corpo de Cristo não está dividido, como a sua Igreja não está dividida, é uma só, Santa, Católica, Apostólica e Romana. Essa é a nossa Santa Igreja Católica. Não há outra. Para a salvação, tem todos os sacramentos para nós, se nós cumprimos, para nós termos a salvação, ter vida eterna. Então é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé. E também hoje venho aqui também para falar de um tema que é muito importante e uma urgência para este tempo que estamos aproximando e estamos a ouvir muitos rumores de guerras. Estamos a ver, e isto é necessário que Nossa Senhora, hoje mais que nunca, há muitos videntes no mundo, como Medjugorje, no Brasil, Pedro Riges, e muitas partes do mundo. Nossa Senhora nos chama com grande preocupação, com muita grande preocupação e sofrimento, a que nós façamos o Santo Terço em família, por a paz do mundo, pela paz mundial e pela conversão de toda a humanidade. Isto é urgente porque vem isto que Deus diz lo queira, mas Nossa Senhora nos está avisando que para que nós rezamos em família o Santo Terço, como também ela pediu aos pastorzinhos em Fátima, por aí, por o ano 1917, e também depois anunciou os segredos, que é o terceiro que já foi revelado, mas não foi tudo revelado ainda, para estes tempos, que é o fim dos tempos, que estamos entrando. Por isso é importante, católico, desperta para a vida eterna, para estes momentos que nós devemos importar-nos com a nossa fé, com a nossa Santa Igreja. Não deixemos de ser católicos por o que estamos a ver dentro da nossa Santa Igreja, por muitos sacerdotes ou bispos que cometem coisas erradas que não deve-se fazer e abusos. Então, mas também, como temos maus pastores, o bispo, cardeais, sacerdote, temos mais pastores, isso é verdade. Devemos ter conhecimento disso, mas também temos bons, aqueles que defendem a nossa Santa Igreja e falam com a verdade e dão até a sua vida por a nossa Santa Igreja. Então, e esses bons sacerdotes sempre dizem a verdade e defendem a verdade. Então, vamos a ver. Estamos a ver uma guerra espiritual dentro da nossa Santa Igreja, de onde os bons estão sendo perseguidos por os maus pastores. Isto lutamos a ver. Talvez muitos de nós, católicos, não temos conhecimento disso. Eu tenho conhecimento porque eu tenho visto muitas conferências e muitas... E também o que estamos a ver, é preciso ver muitas conferências e ver alguns vídeos de sacerdotes. E sabemos que em redes sociais há coisa falsa, mas também há muita verdade.
que hoje em dia os meios de comunicação, o jornalismo, hoje em dia não dizem a verdade. Dizem, mas outras notícias não dizem realmente da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Sai uma má notícia de algum sacerdote ou bispo que comete, e sim lo espalha, lo sabe o mundo inteiro. Mas nós não devemos afastar-nos da nossa Santa Igreja porque um sacerdote ou um bispo cometeu tal coisa. Não devemos, porque nós somos católicos por Cristo, não por o Papa, nem por os obispos, cardeais e sacerdotes. A Igreja de Cristo é um patrimônio que pertence a Cristo. O Papa, os cardeais, obispos e sacerdotes são administradores desse patrimônio. Por isso, é importante que, às vezes eu escuto, às vezes muito alguns falar, dizer, a igreja, e eles são os piores, que altas autoridades são os piores, daqui para lá. Não devemos de deixar-nos levar por isso. Não, senhores. Sejamos católicos por Cristo, porque a igreja é de Cristo, é um patrimônio que pertence a Cristo. Ele fundou a sua igreja sobre Pedro. La fundou sem arruga, sem mancha, santa. Como la fundou sem arruga, sem mancha, santa? Porque Jesus la fundou sobre Pedro e santa, porque tal seus mandamentos, sua palavra, como devemos viver nesta vida, e deixou os sacramentos para nós podermos salvar, se nós, como igreja, cumprimos tudo o que Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras, sua palavra, nos sacramentos, pois a igreja é santa, porque Jesus la fundou sem mancha, sem ruga, santa. Então nós devemos corrigir os nossos erros. Está composta por pecadores, que somos todos nós, mas Deus la fez santa, porque Deus deixou seus mandamentos. Se nós cumprimos tudo o que Jesus mandou, há havido muitos santos que han cumprido como Deus manda. Desde os primeiros apóstolos até nos dias de hoje. Então, não saímos da Igreja Católica por os erros que vimos e que estamos a ver, e de agora para frente vamos a ver muitos erros, porque querem destruí-la desde dentro, até próprios consagrados, obispos, cardeais, sacerdotes, que estudaram para serem sacerdotes, obispos e cardeais com um fim, para destruí-la desde adentro, a maçonaria. Então, é por isso importante que todos nós católicos tenhamos conhecimento dessas coisas. Aprendamos a ser católico de verdade, por Jesus. Mas não é só ser católico de palavra, porque Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos. Se não vamos à missa, não participamos na missa, na Eucaristia, se nós não nos confessamos, não recebemos a Cristo na Eucaristia, então não somos católicos, não somos igreja. Estamos afastados da igreja. Então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. Muitos dirão, mas é que o mundo hoje em dia é outra coisa, o mundo moderno mudou, a igreja também tem que mudar. Não, a igreja não muda. A palavra de Deus ontem, hoje, amanhã e sempre é a mesma, e os seus mandamentos são os mesmos. Não muda. Deus é o mesmo. O mundo moderno, é o homem moderno que tem que ajustar-se aos mandamentos de Deus, às suas leis.
os seus sacramentos, como Deus manda. Por isso é que o mundo está como está. E nos afastamos da nossa Santa Igreja. Somos católicos a meias, outros nem a meias, outros de palavra. Somos católicos e acreditamos, e eu não acredito, em muita coisa. Não somos católicos verdadeiros, porque, primeiro, um católico não tem que acreditar nessa coisa de feitiçaria, adivinhadores, adivinhar o seu futuro, bruxarias, de horoscopos, que nasceu mês tal e tal, tanta coisa que há por aí, tanto engano do diabo. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Nascemos em qual mês que nascemos, não tem nada a ver com essas coisas. Mas hoje em dia há muita confusão para enganar as pessoas, para enganar, para perder a sua alma, perder a sua fé. Vayamos à igreja, ao sagrário, lá está Jesus no sagrário, peçamos a Ele o que precisamos para a nossa vida ou para as nossas doenças. Isto é muito importante, que todo católico tenha conhecimento da sua fé. Lemos a palavra de Deus. Há um dito: católico ignorante é futuro protestante. Por quê? Ignorante no que desconhece a sua fé. Então, de hoje a amanhã vem qualquer por aqueles problemas, sentir-se ou problemas da vida, e procura Deus e vai buscar no errado. Há muitos por aí que às vezes predica a palavra de Deus nas praças. Eu antes era católico, agora conhecia Cristo. Não, mentira, nunca fui católico. O católico verdadeiro lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, la vive de coração, aunque sejamos tentados, mas devemos sempre lutar contra essa força malignas que nos afasta. E como afastar-nos? Ler a palavra de Deus, meditá-la no nosso coração, não lê-la como livro qualquer, meditá-la, porque é palavra de Deus. Ir à Santa Missa, confessar, oração do Santo Terço. Hágamos em família, pai e mãe de família, faça-los com seus filhos que estão pequenos, ainda há tempo de ensiná-los. Depois de grandes já vai ser demasiado tarde. É muito importante que façamos o Santo Terço em família para pedir por a paz mundial, porque estamos a ver coisas feias. Estamos a ver onde começou esta guerra em Rússia com a Ucrânia, agora Israel com esse grupo islâmico, e agora o Putin, presidente da Rússia, buscando aliados na Coreia do Norte, na China, preparando-se para a guerra, e uma guerra nuclear. Isto é grave. Vimos que o presidente da França se está metendo muito e quer enviar tropas para a Ucrânia. Isto é grave o que estamos a ver com a OTAN, que é a NATO, que é uma força mundial. São vários países que compõem essa força. Isto é grave. Todos os países da União Europeia estão nessa ordem mundial. É uma ordem mundial, é uma polícia mundial. É. Nova ordem mundial, polícia mundial. É a OTAN, a NATO. Com a ONU também agora, com esse plano para reduzir a população mundial. Para o ano 2030, eles têm programado reduzir a população mundial. Como reduzir a população mundial?
com tantas ideologias que estão a propagar por aí no mundo, pervertir a inocência dos crianças, até com desenhos animados na televisão e macaquinhos, pondo José com José, Maria com Maria. José com José, Maria com Maria não gera filhos, de uma maneira a reduzir a população mundial. Mas essa coisa da LGTB, com essa bandeira do arco-íris, propagando, chamando os sacerdotes, diz uma homilia na igreja, porque a palavra de Deus é que corrige o pecado, denuncia o pecado, chama a conversão, os acusa de homofobia, onde o sacerdote não pode dizer homilia, não pode falar em contra do pecado. O que é isto? Despertemos, católicos, para a vida eterna. O mundo, a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. Por isso é bom estar preparados, confessados, receber a Cristo na Eucaristia. Aprendamos, ensinemos nossos filhos. Não vou alargar mais este vídeo, vou ler aqui, tem a ver com a Igreja e o Corpo de Cristo. Vou ler o capítulo completo e depois vou ir explicando pouco a pouco, que é muito importante para que eu depois não me esqueça, se li tudo, depois para explicar. E assim vou lendo e vou explicando. Carta de Paulo aos Colossenses. Apresentação do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timoteu, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis, que vivem em Colossos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ação da graças, damos graças a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nas orações que continuamente fazemos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança de vós, está reservado no céu. Dela ouviste falar outrora pela palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vós. Como em todo o mundo também entre vós ele tem produzido frutos e progredido desde o dia em que o recebestes e em verdade tomastes conhecimento. Tomaste conhecimento da graça de Deus. Assim o aprendestes de Epafra, servo como nós, e ele que é um fiel servidor a Cristo ao vosso serviço, e que nos informou de vosso amor no Espírito. Prece por isso também nós, desde o dia em que ouvimos falar disso, não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que vos encha do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, a fim de caminhardes de modo digno do Senhor para seu total agrado. Dai frutos em toda a espécie de boas obras e progredi no conhecimento de Deus,
deixai-vos fortalecer plenamente pelo poder da sua glória, para chegardes a uma constância e paciência total com alegria. Dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de tomar parte na herança dos santos. Na luz foi Ele que nos libertou do poder das trevas. Jesus nos libertou do poder das trevas por a sua morte e ressurreição. Ele pagou um preço muito alto por nós para liberar-nos. E nos transferiu para o reino do seu amado Filho, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Temos a redenção, o perdão dos pecados também é por meio dos sacramentos da nossa Santa Igreja, que Jesus fundou a sua Santa Igreja sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, e deixou os sacramentos. Por isso que temos o perdão dos pecados, nos confessamos o sacerdote e recebemos a Cristo na Eucaristia. Não é simbólico, não é realmente Ele está aí. Cristo, mediador da criação e da redenção, é Ele, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque Ele sempre existiu antes de que o mundo existira e antes que nós existirmos. Jesus sempre existiu. Porque foi nele que todas as coisas foram criadas. Aqui não diz bem claro, foi nele que todas as coisas foram criadas. No céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos e as dominações, os poderes e as autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é anterior a todas as coisas. Aqui nos explica bem claro, Jesus é anterior a todas as coisas. Antes que o mundo existira, Ele existia. Antes que existirmos nós, Ele existia. E é um mistério bem grande. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma só coisa. E Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Jesus é a cabeça e a Igreja é o corpo de Cristo. É Ele o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ser Ele o primeiro em tudo, porque foi nele que aprovou Deus fazer habitar toda a plenitude, e por Ele e para Ele reconciliar todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz. Jesus morreu por todos nós, em cruz. Aprendamos a ter conhecimento destas coisas, são muito importantes. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O Evangelho, na vida também, vós que outrora andavas afastados e eras inimigos com sentimento expressos em ações perversas, agora Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal pela sua morte, para que vos apresentar santos, imaculados. Deixou os sacramentos para nós vivê-los, para apresentar-nos santos. Se nós nos confessamos, vamos à Santa Missa, recebemos a Eucaristia, purificamos, lavamos nossos pecados, desde que permaneceis sólidos e firmes na fé. Temos que permanecer sólidos e firmes na fé, não devemos afastar-nos
deixar de ser católico e viver a nossa fé, sem vos deixardes afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e ele foi anunciado a toda criatura. Por isso é importante, irmãos, que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, que ela lemos, que ela vivemos, que há debaixo do céu, e foi dele que eu, Paulo, me tornei servidor. Pois Paulo era um perseguidor, era um judeu, perseguidor dos cristãos, no começo da igreja, quando os apóstolos, e quando ia montado a cavalo, foi quando ele caiu do cavalo, e ouvi uma voz e um clarão que disse: Paulo, Paulo, por que me persigues? Foi Jesus que lhe falou. Todos os soldados viram o clarão e ele caiu do cavalo, mas não viram ninguém, mas sim ouviram o clarão. Então, desde aí, Paulo se converteu e foi um grande pregador da palavra de Deus. Isto é importante nós ter conhecimento, é que nestes tempos modernos, muitos não temos esse conhecimento porque não lemos a palavra de Deus. Tudo o que está aqui escrito nas Sagradas Escrituras é verdade, tudo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo. Isto é a palavra de Deus, te alava o Senhor Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, ler as Sagradas Escrituras, meditá-la no nosso coração, não lê-la como um livro qualquer, porque se lemos corrido como um livro qualquer, não vamos a compreender nada. Então é importante que tenhamos esse conhecimento. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, mas sim vou pedir a todo aquele que queira fazer comentários. É muito importante, são bem-vindos os comentários. E que partilhe este vídeo e que dê-lhe um like, que goste, e que subscreva o meu canal, porque é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este canal a mais irmãos católicos e não católicos que se afastaram da verdade. Eu fui um mal católico toda a minha vida, em 60 e poucos anos, toda a minha vida. Só depois de uns 3 anos para cá, quando houve esta pandemia, que morreram muita gente, muitos irmãos com essa pandemia, porque isto também foi preparada também. Faz parte da redução da população mundial. Isto sabemos que é assim. Então, é importante que tenhamos conhecimento e que então, desde aí também eu comecei, a refletir, a pensar mais na vida e por que não aprender a palavra de Deus. Eu, uns anos atrás, uns 30 e poucos anos, estive na renovação carismática, mas tive pouco tempo, aprendi muito pouco e pronto, os problemas da vida me afastaram, me afastei e pronto. Mas não devemos afastar. Agora sim, estou assim, tenho muito mais conhecimento. Na altura não tinha, mas hoje em dia sim tenho. E pronto. E falta muito por aprender. Quero ajudar a Jesus e a Maria, porque estão muito tristes, porque estão a ver no mundo tanto desprezo a Jesus e a Maria, por os mesmos sacerdotes e o bispo que han apostatado da sua fé, que foram consagrados a Deus para anunciar a verdade e defender a verdade. Muitos estão indo para o caminho errado, estão profanando os altares, ensinando o errado, mas também temos bons sacerdotes, bons obispos e bons cardeais que defendem a verdade. A Igreja é una, santa, católica, apostólica e romana. Por isso, não deixemos de ser católicos nunca na vida.
por os erros dos outros. A igreja somos todos nós. Fomos batizados. Desde aí passamos a ser a igreja. Temos autoridades na igreja. O Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes. Sim, temos autoridades. Porque assim o quis Cristo. Deixou a Pedro, entregou as chaves a Pedro. Da sua igreja, deixou um Papa. É tudo por hoje. Como disse, vou pedir que subscrevam o meu canal, que isto é muito importante para ajudar a mais irmãos católicos como eu, que fui mal católico, para assim poder se formar também, como eu também, porque todos estamos chamados a ser católicos de verdade e também a ser discípulo de Cristo também para anunciar a boa nova. Não é só o sacerdote tem um mistério muito mais forte, mais que é celebrar a Eucaristia, que está consagrada a Deus, suas mãos estão consagradas. É muito diferente, mas nós como leigos também estamos chamados a anunciar a verdade. É tudo por hoje. Que tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo.